Deixa eu te falar uma coisa que ninguém vai te contar. R$ 10.000 não é uma quantia grande. Não compra carro novo, não compra apartamento, não te aposenta. Mas sabe o que acontece com a cabeça de quem chega nesse número pela primeira vez? Tudo muda. E eu não tô falando do dinheiro, tô falando de você, do jeito que você pensa, do jeito que você age, do jeito que você enxerga o mundo. E o mais assustador? A maioria das pessoas nunca vai descobrir isso. Não porque não conseguem, mas porque ninguém nunca explicou o que realmente acontece quando você cruza essa linha. Fica até o final, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Vamos começar com um número que vai doer. Segundo o Banco Central, mais de 60% dos brasileiros não consegue guardar absolutamente nada no final do mês. Zero. Na verdade, a maioria fecha o mês no vermelho. E dos 40% que conseguem guardar alguma coisa, a maior parte para em algum momento antes dos R$ 5.000. O dinheiro aparece, alguma coisa acontece, uma festa, um concerto, uma promoção e zera tudo. Por quê? Não é falta de salário. Tem gente ganhando R$ 5.000 por mês que nunca juntou R$ 5.000 de reserva. E tem gente ganhando R$ 2.000 que já passou dos 10. A diferença não é quanto você ganha, é o que acontece na sua cabeça quando o saldo começa a subir. Sabe aquela sensação estranha de ter dinheiro na conta e ficar nervoso? Como se ele não pudesse ficar ali? Como se você não merecesse? Isso tem nome, se chama identidade financeira. E a maioria das pessoas tem uma identidade que sabota qualquer tentativa de acumular dinheiro, antes mesmo de perceber. Mas tem um ponto de virada. Um número onde a mente começa a trabalhar a seu favor. E esse número, para a maioria das pessoas no Brasil, é R$ 10.000. Quando você junta os primeiros R$ 10.000, a primeira coisa que muda não é a conta bancária, é o medo. Sabe aquele aperto no peito quando chega no final do mês, aquela ansiedade quando um imprevisto aparece, aquele pensamento constante de e se acontecer alguma coisa? Ele diminui, não some, mas diminui. E quando o medo diminui, você começa a tomar decisões diferentes. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina duas pessoas, as duas recebem propostas de emprego melhor, mas com risco. É uma empresa menor, salário um pouco menor no começo, mas com muito mais potencial. A pessoa sem reserva vai dizer não. Ela não pode correr risco, ela precisa de segurança do salário garantido, mesmo que seja medíocre. A pessoa com R$ 10.000 guardados, ela consegue dizer sim, porque ela sabe que se der errado, ela tem 3, 4 meses de fôlego para se reposicionar. Essa diferença parece pequena, mas ao longo dos anos ela define trajetórias de vida completamente diferentes. Reserva financeira não é só segurança, é liberdade de escolha. E tem mais. Quando você tem R$ 10.000, você começa a se tratar diferente pelo sistema financeiro. Banco te oferece crédito com juros menores, você consegue negociar parcelamento com desconto, porque tem como pagar à vista. Você para de pagar juros do cartão, que para muita gente consome literalmente 30, 40% da renda. O rico não fica rico só porque ganha mais. Ele fica rico porque o sistema foi desenhado para beneficiar quem já tem dinheiro. E R$ 10.000 é o primeiro degrau onde você começa a sentir isso na pele. Mas a mudança mais profunda não é prática, é psicológica. Quando você junta R$ 10.000 pela primeira vez, você prova uma coisa para si mesmo que ninguém pode tirar de você, que você é capaz. Parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando lá no fundo que o dinheiro é para outra pessoa, que rico nasce rico, que a vida deles é diferente. Quando você junta R$ 10.000, especialmente se veio do zero, especialmente se teve que abrir mão de coisas para chegar lá, você quebra essa crença. E crenças quebradas não voltam. Daí pra frente, quando alguém fala que juntou 50, 100, R$ 200.000, você para de pensar: "Nossa, que sorte", e começa a pensar: "Como ele fez isso?". Porque agora você sabe que é possível, você tem prova. Isso muda o tipo de conteúdo que você consome, as conversas que você busca, as pessoas que você quer ter por perto. Você começa a se ver como alguém que constrói, e não tem como voltar atrás depois disso. Então por que tanta gente nunca chega nos 10.000? 3 motivos, e os 3 são desconfortáveis de ouvir. Primeiro, consumo de status. No Brasil, a pressão social para parecer rico é absurda. Celular novo, tênis de marca, carro que a parcela cabe no salário, mas não sobra nada. A gente gasta dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nem ligam pra gente. E aí fica esse ciclo: trabalha, recebe, gasta para parecer bem, fica sem nada, trabalha de novo. Segundo, emergências que nunca param. Eu ia guardar, mas apareceu uma coisa. Sempre aparece, sempre vai aparecer. A diferença é que quem tem reserva, usa reserva e reconstrói. Quem não tem, zera e começa do zero de novo. A emergência não é o problema. A falta de reserva é que transforma qualquer imprevisto em catástrofe. Terceiro,
Isso é o mais pesado. Prazer imediato. Nosso cérebro foi programado para buscar recompensa agora, não em 6 meses, não em um ano, agora. Guardar dinheiro é literalmente ir contra a biologia humana. Você está pedindo para o seu cérebro abrir mão de algo real, hoje, por algo abstrato amanhã. Quem entende isso, para de se culpar e começa a criar sistemas, débito automático na poupança no dia do salário, meta visual, pequenas recompensas no caminho. Você não precisa de força de vontade infinita, você precisa de um sistema que trabalhe enquanto você não está prestando atenção. O plano. Deixa eu te dar o caminho mais direto. Passo um: descobre exatamente quanto você gasta por mês. Não o que você acha que gasta, o que você realmente gasta. Pega o extrato e some. A maioria das pessoas leva o susto. Passo 2: define um valor fixo mensal. Não que sobrar, porque não vai sobrar nada. Um valor que sai automático no dia que o salário cai. Mesmo que seja R$ 200, o hábito vale mais que o valor. Passo 3: coloca numa conta separada. Fora de vista, fora da mente. O CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, qualquer coisa que renda mais que a poupança que você não veja toda hora. Passo 4: para de calcular quanto tempo vai demorar. Isso mata a motivação. Foca só em não zerar o que já tem. E o mais importante de tudo, não usa por nada que não seja emergência real. Desejo não é emergência, promoção não é emergência, vontade não é emergência. Você vai chegar nos 10.000. E quando chegar, você vai entender exatamente o que eu tô falando. R$ 10.000 muda tudo. Não porque é muito dinheiro, mas porque prova que você tem controle, que você consegue adiar satisfação e que você pensa no futuro. E uma pessoa que pensa no futuro constrói um futuro diferente. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você já chegou nos 10.000 alguma vez? O que que mudou pra você? Nos vemos no próximo.